Só Ele é o Senhor. Efésios capítulo 1. Graças a Deus. Versículo 9. Efésios 1, 9. E desvendou-nos o mistério da sua vontade, segundo o bom propósito que propusera em Cristo, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo também, em Cristo fomos feito herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da tua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. É também nele, em Cristo, que nós, eu e você, vós estáis. Quando isso? Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia, que é o penhor da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus em louvor da sua glória. Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito de Deus possa falar profundamente nos nossos corações. Entregamos a Ti, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Maravilha. Pode sentar, meus amados. Glória. Muito bom, né, irmãos? Nós estamos falando sobre o quê? Sobre a grandeza de Cristo. Cristo é grande, amém? Aleluia? Glória a Deus. Nós já falamos sobre aquele texto, né? Eu quero falar para você, nós estamos falando assim, cada livro da Bíblia, Jesus, ele é apresentado como um tipo. Há um tipo de Cristo. Então fala comigo, um tipo. Sabe que de vez em quando a gente tem que aprender algumas coisas de verdade, amém, irmão? Então, olha para você ver, todos os livros da Bíblia falam alguma coisa de Cristo, assim, que só por revelação, alguns está bem claro mesmo, outros só por revelação do Espírito Santo. Então, muitos dos livros têm um tipo. Eu vou daqui a pouco mostrar para você ali o que significa a palavra tipo. O que é um tipo? Um tipo de Cristo. E Cristo é o antítipo. Fala comigo, antítipo. Vai enrolar a língua, fala de novo. Antítipo. Então fala, existe o tipo e o antítipo. No nosso caso aqui hoje, nós vamos falar de Cristo é o antítipo. O que será isso? Pergunta para o senhor do lado, o que é isso? Cristo é o antítipo. Essa que é de comer? Então existe um tipo, existe o tipo. Então, vamos com calma. Por que muitas das vezes nós não entendemos algumas coisas na Bíblia? Primeiro, porque nós precisamos buscar em humildade na presença do Senhor, e o Espírito Santo, o autor da Bíblia, está presente, amém? Aleluia? Né? Muitos livros a gente pega, o autor não está ali presente, né? Pode acontecer um caso ou outro, o autor esteja presente, mas muito raro. Você vai na livraria comprar um livro lá, o cara entrega o livro para você, você tem que se virar. Mas esse livro aqui, a hora que você dobra o joelho e fala, Senhor, preciso do Senhor. Ele está aqui, está na China, no Japão, em qualquer lugar, o autor está presente, amém? E ele que inspirou as pessoas a escrever, ele pode nos ajudar a entender. Às vezes, ele deixa a gente esperar um pouquinho assim, para a gente buscar mais. Às vezes o Senhor, uma das coisas que o Senhor fala, ele fala em parábolas. Parábola. Jesus falou, né? Que ele falava em parábolas. Aí os discípulos, mas por que o Senhor fala em parábolas? O Senhor falou assim, é para que vendo não vejo. É para que vendo não vejo, é para que pode. Né? Depois ele falou assim, não, esse povo está com o coração endurecido. Eles me buscam de mau grado. Então, na verdade, o Senhor quer que, quando a gente não entende alguma coisa, Ele quer que a gente vá buscar nele.
Vai ter tempo com ele, porque aí ele vai explicar. Você fala, nossa, aí você vai sentir aquela coisa gostosa, aquela comunhão, aquele relacionamento com ele. Então, às vezes, você não entende. Eu também não entendo, nós não entendemos, temos que ir buscar nele. Olha bem, quando no Evangelho de João, no capítulo 5, volta um pouquinho aí. No Evangelho de João, no capítulo 5. Hoje é um dia da gente estudar a palavra. Semana passada nós fervemos numa intercessão aqui, amém, aleluia? E deu resultado, glória a Deus, aleluia. Oh, Deus é bom. No Evangelho de João, no capítulo 5, olha para você ver, no verso 16. Nós não vamos ler tudo não, vamos pular uns versos. Capítulo 5, 16. Assim, porque Jesus fazia essas coisas no sábado, os judeus, o que os judeus queriam? Os judeus o perseguiram. Então ele estava curando, né? Jesus estava curando. E no verso 17, Jesus disse assim, meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Então, Jesus trabalha, amém, meu irmão? Não tem isso na conversa, não. Olha o 18. Por esse motivo, os judeus ainda mais procuravam matá-lo. Não só quebrava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Olha bem, só de Jesus falar que ele era filho de Deus, foi o maior escândalo. Maior escândalo, se fazendo igual ao Pai, porque filho tem alguma coisa do Pai, não tem? Então, tudo bem. Mas o que eu quero falar para vocês ainda, é que então Jesus vai tendo ali um diálogo, vai falando com eles. Quando chega no verso 37, olha o que Jesus fala. No verso 37, 38, 39. 37. E o Pai, Jesus falando para os judeus, hein? Estava perseguindo ele. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouviste a sua voz, tampouco vistes a sua forma. Para um pouquinho, vamos devagar. Olha o que Jesus falou. Olha, judeus, vocês nunca ouviram a voz dele. E muito menos vocês viram do jeito que ele é. Olha, Jesus está falando assim, eu sei como ele é, amém? Vocês nunca viram a forma dele. E a sua palavra não permanece em vós, pois não credes naquele que ele enviou, que é ele mesmo, né? Agora, olha o 39, ó. Olha o que Jesus falou. Examinai as escrituras, porque pensais nela ter a vida eterna, né? Então, são essas escrituras que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Então, o que eu quero falar? Jesus falou que, olha nas escrituras. Irmão, no tempo de Jesus, não tinha o Evangelho de João, o jeito que eu estou lendo para vocês aqui. Ó, no tempo de Jesus não tinha o Novo Testamento. Só tinha o Antigo. Entendeu? Não tinha. O João, igual estou. Isso aqui veio depois. Então, o que Jesus está falando para eles? Ó, Jesus está falando para eles assim, olha no Antigo Testamento, olha nos livros da lei, lá fala de mim, amém, aleluia. Então, quando eu venho aqui, e eu venho aqui falar para vocês assim, irmãos, quando eu venho aqui falar para vocês assim, irmãos, o livro de Gênesis, Jesus é a semente da mulher. O pastor está inventando? Não, estou falando o que Jesus falou. Olhar nas escrituras, elas falam de mim. Amém, aleluia? Então não estou fazendo nada do que o Jesus mandou. Examinai as escrituras falam a meu respeito. Então, no livro de Gênesis, além de outras coisas, Jesus, né, ele é o substituto de Isaac, quando Abraão foi levar Isaac para ser sacrificado, lembra? O Senhor falou para Abraão, ao que ele pegou o cutelo e foi matar o menino para sacrificar. Irmão, que fé do homem. Ao que foi levar o menino, ele falou para os moços assim, ficai aqui, eu e o moço vamos lá adorar. E depois de adorar, voltaremos. Ele já tinha fé de que alguma coisa ia acontecer com o menino, que o menino ia voltar vivo. Amém? Aleluia? Lá no livro de Hebreus está escrito, irmão, Abraão nunca viu uma morte, uma ressurreição. Pensa para você ver, ó, ele nunca tinha visto uma ressurreição. Sabe o que fala no livro de Hebreus?
Abraão acreditava que Deus era poderoso a trazer Isaac de volta, mesmo das cinzas. Ele nunca viu, irmão, nunca viu. Nós, por exemplo, nós já sempre ouvimos falar de ressurreição. Já teve ressurreições por aí, mas nós mesmo nunca vimos uma ressurreição assim, a não ser de Cristo pela fé. Abraão também nunca viu. E Abraão pegou o filho dele para sacrificar o filho. Ao que vai sacrificar o filho, escutou uma voz lá de cima: Abraão, Abraão, não faças tal. Agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Irmão, é muita fé. A Bíblia fala que ele é o pai da fé, né? É muita fé. Como é que teve coragem de fazer um negócio desse? E lá em Hebreus fala, ele cria que Deus era poderoso, que mesmo das cinzas, Deus poderia trazer o menino de volta. Aí o Senhor falou para ele, ele tirou o menino, o Senhor, ele olhou assim no meio do mato, um carneiro enroscado. Como é que pode, irmão? Um carneiro enroscado no meio do mato, não conseguia sair. Um carneirinho enroscado. Aí pegou o carneiro e sacrificou. Amém? Glória a Deus. Ele falou, né? O Senhor proverá para si o cordeiro. Então Jesus, ele é o cordeiro de Deus. Amém? Aleluia. Não é um cordeiro do homem. Ele é o cordeiro de Deus. Então, no livro de Gênesis, ele é a semente da mulher, que nós já falamos também. No livro de Êxodo, ele é o cordeiro pascual. Amém? O sangue de Jesus. Olha que coisa linda, irmão. O sangue de Jesus garante a vitória. Nós não fomos comprados com ouro, com prata, com nada. 1 Pedro fala, 1:21, 22 lá. Vocês não foram comprados com ouro, com pedra preciosa, com nada. Vocês foram comprados com o sangue de Cristo. Com o precioso sangue de Cristo. Que valor que tem o sangue de Cristo. A Bíblia fala que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Agora o sangue de Cristo comprou todas as almas. Tem poder para comprar tudo. Pegasse toda a riqueza do mundo, chegasse diante no tribunal de Deus lá, né? Se levasse assim toda a riqueza, Deus ia falar, não dá, para uma alma não dá. Não dá. Uma alma, irmão, uma alma não dá. A riqueza do mundo não compra uma alma. Olha como que a alma é valiosa. Olha bem, aí eu posso dizer para você assim, ó, você é valioso, precioso. Sua alma é caríssima. E o capeta quer ela, que coisa? Mas Jesus já comprou ela, amém? Aleluia? A nossa alma é de Jesus, amém? Ele já pagou um alto preço por nós. Então o sangue de Jesus, como de um cordeiro, né, traz a vitória para nós. Levítico, ele é também o nosso sacrifício pelo pecado. Não tem sacrifício, não. Pode fazer o que você quiser, não tem. Os sacerdotes no Antigo Testamento faziam sacrifício direto. Todo ano tinha que fazer. Repetir, fazer, repetir, fazer. Ano que vem, de novo. Outro ano de novo. Outro ano de novo. Outro ano de novo. E de novo, e de novo, de novo. Jesus chegou, fez uma vez só. Está resolvido o negócio. Amém, aleluia. Que poder que tem esse Jesus, irmão. A turma faz esse ano, faz no meio do ano, faz no final. Ano que vem faz de novo. E aquela coiseira, e cuida das ovelhas, tem que ser sem defeito, cuida dos cabritos, cuida dos bodes, porque tem que fazer, porque isso, porque aquilo. Aí Jesus chega, morre uma vez, está feito. Amém? Na hora da morte, antes de morrer, Jesus, a hora que ele está morrendo ali, ele fala, está consumado. A palavra grega é tetelestai. Fala comigo, tetelestai. É tetelestai, a palavra grega. Tetelestai, Jesus falou assim, ó, está feito, está pago, a dívida está paga, está consumado. Que coisa linda, irmão. Tipo assim, acabou. Por isso eu tenho que agradecer a Deus por tudo que Ele fez por nós, ó. Amém? Tem que agradecer. Ele é o sacrifício perfeito. No livro de Números, ele é o levantado como a serpente de bronze, né? Aquele que era picado pela serpente, morria um, morria outro. Aí Moisés foi orar, o Senhor falou para ele, faz uma serpente de bronze, pendura ela aí. Pendurou a serpente de bronze. O Senhor falou, aquele que for mordido pela cobra e olhar para a serpente de bronze, será curado. Aí Jesus falou, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, e todo aquele que olhava para a serpente era curado, quando eu for levantado da terra, todo aquele que olhar para mim também, aleluia, está salvo, amém? Glória a Deus, maravilha, glória a Deus.
E é bom falar, né? Eu estava conversando aqui com o irmão Rubim, um padre ele falando que, mas a serpente, então, pode ter imagem. Ele falou outras coisas também, que eu não vou entrar no detalhe aqui. Mas já que eu toquei no assunto da serpente, é bom você saber disso. Se caso alguém falar alguma coisa nesse sentido, não, por que nós temos imagem? Porque Deus mandou, um dos motivos, tem outros que eles falam. Um dos motivos é porque Moisés levantou a serpente de bronze. Então, se tinha a serpente de bronze, tinha que olhar para a imagem. O padre falou aí, um dia desse aí. Então, se alguém crente vier falar, você fala, não, uma serpente de bronze. O padre falando, serpente de bronze lá, Deus mandou olhar para a serpente de bronze. Só que ele esqueceu de falar que em 2 Reis, capítulo 18, o que está escrito em 2 Reis? Abre comigo lá, 2 Reis 18, é bom você saber disso. Muitos anos depois, o que aconteceu lá, segundo livro dos Reis, olha lá. Segundo livro dos Reis, capítulo 18. Segundo livro dos Reis, capítulo 18. O que Ezequias fez, ó? O rei Ezequias. Capítulo 18, no versículo 1, olha o que o rei Ezequias fez, ó. 900 anos, 800 anos depois. Segundo Reis 18, verso 1. No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi seu pai. O que ele fez agora? Olha o verso 4. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas, derrubou os postes sagrados, despedaçou a serpente de bronze que Moisés fizera, pois até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Ezequias confiou no Senhor, seu Deus, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Então você vê aí, voltando no verso 4, removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas, derrubou os postes sagrados, despedaçou a serpente de bronze. Quem que fez a serpente? Moisés. Então quando Moisés fez a serpente de bronze lá, foi só para aquele momento. Era só para aquele momento. E depois já era para acabar com ela. O que eles começaram a fazer? Desde Moisés, mais de 700 anos andando com a serpente de bronze para o deserto, adorando a serpente de bronze. Não, aqui ó, o que Ezequias fez? Mandou despedaçar a serpente. Que história é essa? Idolatrando a serpente? Não é para idolatrar, não. Você serviu lá atrás, agora não serve mais nada, não. A serpente de bronze que foi colocada lá foi um tipo da morte de Cristo. A serpente era como se a maldição estivesse nela. Então, quando Jesus morreu na cruz, ele carregou a nossa maldição. Então, quando eu olho para Cristo, é como se quando eu entrego a minha vida para Cristo, é como Cristo levou as maldições do meu pecado sobre ele. Então, eu estou curado, amém? Aleluia? Então, a serpente de bronze foi um tipo. Cristo morrendo na cruz foi o antítipo. Amém? Aleluia? Então, glória a Deus, olha aí. Vamos lá, vamos continuar aqui que nós já... Deuteronômio, Jesus é o cumprimento da lei. Amém, meu irmão? Alguém falar para você assim, não, tem que guardar a lei, tem que guardar o sei o quê, tem que guardar... Meu irmão, não tem que guardar nada, tem que guardar Jesus, amém? Tem que guardar Jesus no coração, não tem que guardar lei nenhuma. Mas então vocês podem fazer o que vocês quiserem. Não, nós guardamos a lei de Cristo. Mas qual que é a lei de Cristo? Amar a Deus em primeiro lugar. E amar ao próximo como Jesus nos amou. Não é nem... Porque amar ao próximo amar o próximo como você ama você mesmo. Isso aí é o mandamento da lei. Jesus falou em João 13, 34, 35, um novo mandamento vos dou, que amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, amar um ao outro. Amar o próximo como a ti mesmo é uma coisa. Amar o próximo como Jesus nos amou é outra história. É muito mais profundo. Porque Jesus deu a vida pelo outro, por nós. Não é verdade? Então, se a gente cumprir os dois mandamentos, não resolve a parada tudo. Quem ama o próximo não mata, não adultera, não xinga,
não deseja mal, não tem inveja, né? Não rouba, não cobiça. Cumpre os 10 mandamentos, tudo. Ah, mas e o do sábado? Meu irmão, se tivesse para mandamento do sábado, estava escrito no Novo Testamento. Não está escrito nada de sábado no Novo Testamento para guardar sábado nenhum. Se tivesse, até eu falava para os irmãos que agora, irmãos, irmão, nós erramos aqui, está escrito sim. Falava, qual que é o problema? Não tem nada disso, irmão. Lá em Romanos 12 fala assim, em Romanos 13, né, fala assim, ó, vamos lá, Romanos 13. Eu já aprendi um pouco a palavra, irmão. Vamos lá. Romanos 13 diz assim, Romanos 13, verso 8. Romanos 13, verso 8, está escrito, Romanos 13, verso 8, pela misericórdia de Deus, está escrito assim, a ninguém devais coisa alguma. Ih, irmão, está devendo para alguém? Não. Dá um jeito de acertar lá. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o quê? O amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama ao próximo, o que acontece ali? Cumpriu a lei. Ah, você tem que cumprir a lei, irmão, está escrito aqui, quem ama o próximo cumpriu a lei, acabou. Não fica inventando, não. Com efeito, ele fala, tudo bem, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. Está citando os mandamentos da lei, hein? Aí ele fala assim, e se há outro mandamento? Se há, não. Existe outro, sim. Existe um punhado. Ele falou assim, e se há outro mandamento? Tudo nessa palavra se resume, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso aqui é o mandamento da lei, está falando da lei, tá? O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. O cumprimento da lei é o amor. Tá, meu irmão? Tá, só para eu não entrar em contradição no que eu falei aqui, João capítulo 13, volta lá João 13, Jesus substitui o segundo mandamento da lei, é bom a gente deixar bem claro para os irmãos para não confundir. João capítulo 13, olha lá, no versículo 34, o que o Senhor Jesus disse? O que está escrito aí? Novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Assim também deveis amar uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então Jesus substitui o segundo mandamento. Que o segundo mandamento, amar ao próximo como a ti mesmo, é o mandamento da lei. Agora ele colocou um outro. Não, vamos trocar isso aqui. João 15, vamos lá, velhinho. João 15 aonde, velho? Velhinho é fogo, irmão. Quando vocês tiverem uma igreja, vocês levam o velhinho para vocês, tá? Olha, João 15, 12. O meu mandamento é esse. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida pelos seus amigos. Amém? Aleluia? Maravilha. Então, meu querido, Jesus é o cumprimento da lei. Acabou. A lei de Moisés chegou até Cristo. Parou em Cristo agora. Jesus, ele é. Irmão, presta atenção aqui. Não, mas tem que guardar a lei. Meu irmão, se guardasse a lei, resolve o meu problema de pecado. Então, para que Jesus veio morrer na cruz por nós? Para com isso. Não precisava. Para um pouquinho e pensa. Já tinha a lei de Moisés. Estava a lei lá. A lei resolve, então não precisa de Jesus. Véio. Essa lei resolve. Aí Jesus vem. Jesus vem por quê? Porque a lei não deu conta. Se a lei desse conta, precisava de Jesus. Jesus fechou a lei, cumpriu nele, completou, fechou nele. A lei se cumpre nele. Ele carrega toda a maldição da lei, porque nós não conseguimos obedecer a lei. E pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Não é porque eu sou bonzinho, porque eu faço isso. Não é nada porque eu faço. Nada que eu faça faz eu pagar a dívida que eu tenho lá em cima, que eu tinha lá. Então Jesus veio, pegou o pecado de Adão, pegou as consequências todas, o inocente. Jesus era inocente, não tinha pecado nenhum. Então ele pagou no lugar de Adão. Pronto. Entendeu? Imagina bem, Adão é a humanidade culpada. Adão é a humanidade. O pecado entrou por Adão, contaminou todo mundo.
Então todo mundo estava contaminado, ninguém conseguia pagar o seu próprio pecado porque estava contaminado, estava com um problema sério. Deus se fez homem, sem aquele pecado contaminado, sem estar contaminado. Por quê? Quando nascia um homem ou uma mulher, nascia do contato sexual entre o pai e a mãe. O pai e a mãe, nascia a pessoa com o pecado herdado do pai e da mãe, que herdou do avô, que herdou do bisavô, que herdou do tetravô, que herdou do... Agora Jesus veio, nasceu, Deus usou a barriga da Maria e não teve homem nenhum, foi o Espírito Santo, amém? Aí nasceu Jesus santo, sem pecado. O que Jesus fez? Assumiu o pecado de Adão, assumiu as consequências, levou para a cruz e pagou a pena. Está pago, está feito, amém? Aleluia. Então eu sou salvo por aquilo que Cristo fez por mim. Não é porque eu sou bonzinho, porque eu fiz, não. Se o que eu faço aqui de bondade aqui, então não precisa de Jesus então, ué? Não precisa. Então Jesus veio porque não tinha como ser salvo. Todos pecaram e afastados estão da presença de Deus, mas são resgatados gratuitamente pela redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3, 23 e 24, está bem claro na Bíblia aí. Olha lá, Romanos 3, olha aí. Às vezes você fala, nossa, pastor, engraçado, a gente já falou 500 vezes esse versículo, mas toda hora que você fala, ou às vezes você fala, é gostoso, irmão. Parece que tem uma coisa gostosa assim. Romanos 3, 24, olha para você ver, ó. Romanos 3, 23, 3, 23. Pois todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, afastados estão da glória de Deus. Agora, ó, sendo justificado. Quer dizer, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então nós somos justificados por aquilo que Cristo fez por nós, não por qualquer outra coisa. Amém? Aleluia! Vamos lá, senão a gente vai para o outro lado. Vamos aqui, olha aqui na nossa... Josué, Jesus é o nosso general, o nosso capitão. Jesus, o nosso general é Cristo. Amém? Aleluia! Fala para o seu irmão do lado aí, nosso general é Cristo, irmão. Ah, aleluia. Vamos embora. Juízes, Jesus, ele é o nosso libertador. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Glória a Deus. Aí, no livro de Ruth, nós falamos que ele é, lembra quem é? Livro de Ruth? Nosso parente. Olha que coisa, na lei lá, para resgatar uma propriedade, a pessoa ficou pobre, ela vendia a propriedade dela até o ano do jubileu. Lembra que eu expliquei para vocês? Isso está em Levítico 23, Levítico 24, 25. Então, quando que é o jubileu? O jubileu vamos supor, é em 2030. É em 2030 o jubileu, é de 50 anos, 49 mais 1. 50 anos é o jubileu. Quando chegasse no ano do jubileu, era festa em Israel, as terras que foram compradas eram devolvidas aos seus antigos donos, os escravos libertos, era festa, jubileu. Então eu vou vender minha terra para você, hoje é 2021, então na verdade eu vou vender minha terra para você até 2030, então você vai comprar a terra por 9 anos. Então você faz as contas, ela fala, eu te dou tanto. Eu falo, não, dá mais um pouco, dá tanto. Mas porque você sabe que a lei manda que em 2030, ano do jubileu, você vai ter que devolver ela para mim. A não ser, tá, eu vendi para você, mas veio um parente meu bem chegado, e chegou em você e fala assim, eu vim resgatar a terra dele. Quem podia fazer isso? Só um parente bem chegado. Amém, aleluia? Só o parente bem chegado, que tivesse grana, que tivesse condição. Então todos pecaram, não tinha ninguém por nós, estava tudo arrebentado. Aí Jesus olhou e falou assim, Pai, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele se fez parente nosso, se tornou homem, parente da humanidade. É muita misericórdia, irmão. Se tornou primogênito. Então por isso que ele paga, por isso que ele é o Redentor. Olha, você vê o cumprimento dele, cumpre Redentor, nosso resgatador, nosso Salvador, pagou o preço, pagou a dívida. Por quê? Porque ele se tornou nosso parente. Amém?
Ele era divino, deixou a divindade para se fazer humano, se tornar nosso parente. Que coisa maravilhosa. É para dar glória a Deus, igreja. Aleluia. Amém, aleluia. É bom demais. Fica preocupando aí, pastor, ora para mim me ter carro novo, para ter uma casa. Irmão, eu quero ter o céu, irmão, eu quero ter Jesus em primeiro lugar. Essas coisas vai ter, isso aí é bobagem. Vai, tá desempregado? Recebe aí, em nome de Jesus, amanhã tem emprego para você lá, batendo na porta da sua casa. Tá desempregado? Vai telefonar para você amanhã. Acredita, meu irmão, para com isso. Confia em Jesus, rapaz, para essa coisa aí, tudo café chicrinho para Jesus. Capaz mesmo, Jesus ficar devendo alguma coisa para nós. Agora aqui, ó, hoje, nós temos aí 18 minutos, 15 minutos. Olha aqui. Hoje nós vamos falar um pouquinho agora aqui. 1 Samuel, Jesus é a raiz de Jessé. Vou falar aqui essa parte só. Ele é nosso sumo sacerdote. Fala comigo, o Senhor Jesus é o nosso sumo sacerdote. Olha bem, a gente não... Se Jesus é o nosso sumo sacerdote, então nós somos sacerdote. Vamos com calma, tá? No livro de Samuel, então vamos lá. Samuel. O livro de Samuel vai falar do profeta Samuel, depois vai falar de Davi, né? Vai falar depois de Saul e tal. Mas a ênfase aqui no nosso caso agora é de falar que Jesus, ele é o sumo sacerdote. Quando Samuel nasceu, é interessante, irmão, como que Deus provê, né? Olha, sabe o que estava acontecendo em Israel? O sumo sacerdote estava fora da presença de Deus. Ele ia lá onde estava o tabernáculo lá, mas ele estava desviado. O sumo sacerdote estava desviado. Os filhos do sumo sacerdote, que exerciam o sacerdote, estavam tudo desviado, irmão. Dentro da igreja, desviado. Fazendo coisa errada dentro da igreja. Ninguém queria saber de Deus, não. O próprio povo de Deus se afastando de Deus. Aí a Ana vai lá, ela com o marido dela, com a outra lá, a outra tem filhos, ela não tem filho, ela vai orar e ela não tem filho, vai embora para casa. Volta outro ano, não tem filho, volta outro ano, não tem filho, volta outro ano, não tem filho. E o povo ali no pecado. Aí chegou um ano então, que você conhece a história, ela chorou, clamou, aí tal, aí o sacerdote falou, você está embriagado? Ela falou, não estou. O sumo sacerdote está atrapalhado. Está embriagado? Não estou. Ela, não, eu estou clamando ao Senhor. Estou clamando. Aí o sumo sacerdote falou, vai, seja feita conforme o teu coração. Ela foi embora, acreditando. E ali ela engravidou e nasceu o menino, colocou o nome no menino de Samuel. Aí ela ficou tão assim, sabe, quebrantada, que ela pegou e deixou o menino na igreja. Amém, aleluia? Ela falou assim, falou para o sacerdote, sumo sacerdote, eu orava por esse menino, eu consagrei ao Senhor, estou trazendo aqui para ficar na igreja, para ser usado pelo Senhor. Está aí. Aí Deus abençoou a vida dela, que ela teve mais 5. Oh, amém? Você quer mais 5 aí? Amém? Não, tá bom? Quer mais 5 aí? Tá, alguém quer? Alguém quer? Mais um? Não, tudo certo? Aí o que aconteceu, irmão? Olha aí o menino fica lá, crescendo lá na casa do Senhor, e o sumo sacerdote está desviado, e os filhos do sumo sacerdote desviado, e o menino crescendo ali. Mas Deus tem paciência mesmo, né? Deus já tem planos para o menino no futuro, é ele que vai ser o sumo sacerdote. Mas ninguém está imaginando que aquele menino vai ser o sumo sacerdote um dia. Que aquele menino vai ser sacerdote, que aquele menino vai ser um homem de Deus. Vai estar crescendo na casa do Senhor. Chegou um determinado dia lá, o Senhor chamou o menino não entendeu, aí tal. Sei que o menino cresceu ali na presença do Senhor. E o sumo sacerdote desviado, fazendo tudo errado, ele com os filhos dele. Aí chegou um homem de Deus lá, 1 Samuel 3, quando o Senhor falou com Samuel, olha o que o Senhor falou para Samuel, em 1 Samuel 3, versículo 10, veio o Senhor, e ali esteve
chamando como das outras vezes Samuel, né? Da outras vezes, Samuel, Samuel. Respondeu Samuel: fala, pois o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: vê, vou fazer uma coisa em Israel, que todo que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli, que é o sumo sacerdote, tudo que tenho falado a respeito da sua casa, começarei e o cumprirei. Pois eu já disse que julgarei a sua família para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os repreendeu. Ai, que coisa triste, irmão. Que coisa, hein? O Senhor falando assim: olha, eu chamei ele, falei com ele, mas o próprio pai não repreendeu os filhos. Verso 14: portanto jurei à família de Eli que nunca jamais será expiada a sua iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de cereais. Que coisa, hein? Terrível. Terrível. Mas olha agora, então, olha no capítulo 2 agora, volta um pouquinho no capítulo 2 também, o que o Senhor, o que um homem de Deus havia já falado para o sumo sacerdote. Olha o que um homem de Deus falou para esse sumo sacerdote que estava fora da presença de Deus, ó, em 1 Samuel 2. Verso 27. Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor, não manifestei na verdade a família de teu pai, estando eles ainda no Egito, sob o domínio de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso, para trazer a estola sacerdotal perante mim. Também dei à família de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de cereais, que ordenei se fizesse na minha morada? Olha o que Deus falou para ele por meio do homem: por que honra teus filhos mais do que a mim, para tu e ele vos engordar do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor, o Deus de Israel: na verdade eu tinha dito que a tua família e a linhagem de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Mas agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, mas os que me desprezam serão desprezados. Que coisa, irmão. Vem dias, diz o Senhor, em que acabarei com a tua força e a força da tua família, para que não haja mais velho algum em tua família. E verás o aperto da morada de Deus. Embora o bem será feito a Israel, não haverá por todos os dias velho algum em tua casa. O que Deus está falando para ele? Vai morrer, as pessoas na tua casa vão morrer tudo novinho. 33. O homem da tua linhagem, que eu não desarraigar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma. E todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade. Olha, irmão, quer brincar com as coisas de Deus, hein? Olha o 34. O que sobrevirá a teus dois filhos, a Ofni e a Finéias, te será por sinal. Os dois filhos seus morrerão no mesmo dia. Olha o 35, isso que eu queria deixar agora aqui também, ó. Eu levantarei para mim um sacerdote fiel, que fará segundo o que está no meu coração e na minha mente. Eu lhe edificarei uma casa duradoura, e ele andará sempre diante do meu ungido. Amém? Aleluia? Então o que Deus falou? Chacoalhou ele, puxou a orelha dele, falou um punhado de coisa que aconteceu na casa dele, e falou para ele: eu vou levantar para mim um sacerdote fiel. Então, claro que ele levantou Samuel aqui, né, historicamente falando, mas a profecia tem duas vertentes: o sacerdote fiel, o Senhor. Amém? Glória a Deus. O sumo sacerdote, o Senhor é o nosso sumo sacerdote. Então, vamos andar aqui um pouquinho agora aqui, ó. Vamos lá na frente. Glória a Deus. Lá na frente eu quero mostrar aqui nesses 10 minutinhos ainda. Lá na frente, glória a Deus, falar sobre o sumo sacerdote. O sumo, o Senhor Jesus. Maravilha. Glória a Deus. Jesus, ele é
nosso sumo sacerdote. Amém? Hebreus 10:1, porque tendo a lei, olha lá, Hebreus 10:1, vamos lá? Hebreus 10:1, vamos lá que eu tenho que terminar aqui, pelo menos falar do tipo para você, tipo e antítipo. Você ir embora e fala, nossa, eu aprendi o que é tipo. O que é antítipo? Hebreus 10, verso 1, o que está escrito? A lei, tendo a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, não pode nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem de ano em ano, aperfeiçoar é melhorar os que se chegam ao culto. Então olha aqui em mim, olha o que ele está falando, olha aqui em mim, ele está falando assim, a lei de Moisés, a lei do sacrifício, lei cerimonial, é a sombra. A lei, ela é a sombra, porque tendo a lei a sombra, ela é a sombra dos bens futuros. Ela não é a imagem exata das coisas. A lei de Moisés não é a imagem exata, é uma sombra. Amém, aleluia? A lei de Moisés não é a imagem, é uma sombra. Vamos lá, calma aí. Jesus, sumo sacerdote, ele é sumo sacerdote de uma ordem, Jesus é sumo sacerdote de uma ordem superior. Calma, não vou nem entrar nos versículos aqui, depois semana que vem, vamos aqui, senão a hora está voando lá. O Salmo 110 e a carta aos Hebreus apresenta-nos o rei sacerdote Melquisedeque. Melquisedeque, lá no Antigo Testamento, em Gênesis 14, Melquisedeque é um tipo de Cristo. Eu estou falando a palavra de novo. Um tipo de Cristo, com o objetivo de demonstrar a grandeza do sacerdócio de Cristo, acima do sacerdócio levítico. Presta atenção aqui. Quem era sacerdote no tempo de Moisés era o pessoal da tribo de Levi, só. Não podia ser de outra tribo, só da tribo de Levi. Quem era o sumo sacerdote? O primeiro, Arão, só da tribo de Levi. Das outras tribos, ninguém podia ser sacerdote, ninguém, só a tribo de Levi. Agora, anos antes de existir a tribo de Levi, não existia a tribo de Levi, apareceu então o sacerdote Melquisedeque. A tribo de Levi é descendente é descendente dos levitas, é descendente de Jacó, é descendente de Isaac, é descendente de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou os levitas. Agora, Abraão, o todo-poderoso Abraão, o pai da fé, o grande Abraão. Quando Melquisedeque veio, Abraão se ajoelhou, pagou dízimo para Melquisedeque, e Melquisedeque pôs a mão na cabeça dele e abençoou ele. A Bíblia fala assim, quem é esse que até o patriarca Abraão recebeu uma bênção dele? Quem é esse Melquisedeque? Então, não dá para falar tudo hoje, tá? Então, Melquisedeque é um tipo de Cristo. Melquisedeque apareceu lá para mostrar que o sacerdócio de Cristo é maior do que o sacerdócio de Levi. Por quê? Porque Abraão, dele, gerou os levitas. E os levitas, todo mundo se encurvava. O povo inteiro naquela época se inclinava diante dos levitas. Porque era só os levitas que entravam na casa do Senhor. Então a turma tinha o maior respeito com os levitas. Nossa, o levita. Olha o levita. A arca só podia ser carregada pelos levitas. Ninguém podia tocar na arca. Nem chegar na arca. Só os levitas. É os levitas. Só da tribo de Levi. Então todo mundo se encurvava diante de Levi. Agora, Levi se encurva diante de Melquisedeque. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Você consegue enxergar isso? Então, esse Melquisedeque, ele vem para demonstrar a grandeza do sacerdócio de Cristo. Porque quando Cristo vem na terra, Cristo não é da tribo de Levi. Então, Cristo, humanamente falando, não poderia ser sacerdote.
Semana que vem nós podemos entrar nesse assunto. Cristo não poderia ser sacerdote, porque sacerdote só pode ser da tribo de Levi. Aqui na terra, na época, só da tribo de Levi. Quem não era da tribo de Levi, está fora. Está fora. Não, está fora. Não, está fora. Ah, eu sou. Você fala bem. Não, está fora. Não era da tribo de Levi, está fora. Então, Jesus não era da tribo de Levi. Ele é da tribo de Judá. Como que ele é sacerdote? Então, é que ele é sacerdote de uma ordem superior. Aleluia, glória a Deus. Então ele não está na ordem humana, ele está na ordem celestial. Então a grandeza de Cristo, irmão. Cristo é maravilhoso. Vamos lá, tipo, figura ou sombra? Literalmente, os termos sombra, figura, que é tipos no grego, significa uma marca visível deixada por algum objeto. A ideia comum em todos os casos é de alguma coisa que se assemelha ou corresponde a outra. Tipo é algo que se assemelha. Tipo é uma coisa que se assemelha ou corresponde a outra. É uma sombra. É uma representação de uma coisa futura. É representar antecipadamente. Melquisedeque representa alguém poderoso. Melquisedeque representa antecipadamente. Moisés representa antecipadamente. Isaac antecipadamente. Tipo, é alguma coisa, uma sombra. É a mesma coisa, né? Está dando sol ali, você está lá na porta, lá, quem é que está vindo aí? Eu estou vendo a sombra. Então, a sombra, ela vem primeiro. A realidade vem depois. Glória a Deus, aleluia. Então, olha aqui agora, o apóstolo Paulo, bem como os demais autores do Novo Testamento, falava dos tipos apresentados no Antigo Testamento, especialmente quando ele diz: ora, tudo isso lhe sobreveio como figura, estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos tempos. 1 Coríntios 10, 11. Quando ele fala que naquele tempo teve os murmuradores, o pessoal se prostituiu, Israel no deserto desobedeceu a Deus. 1 Coríntios 10, ele fala assim: tudo isso aconteceu como exemplo, como sombra, né? Aqui, aí o autor da carta aos Hebreus também trabalhava exaustivamente com tipo. Aí nós acabamos de ler lá, ó, nós estamos repetindo aqui, ó, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros. A lei de Moisés é uma sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas. Então nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, ela pode aperfeiçoar os que se chegam a ela. Por quê? Porque ela é um tipo, ela é uma sombra. Então todo ano tem que ficar fazendo a mesma coisa. Por quê? Porque é uma sombra. Então nunca vai aperfeiçoar. Mas, olha agora, nas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Isso aqui eu já falei, né? Aquela hora lá no início. Parou aí, meu irmão? Acho que não está indo? Ou acabou? Ah, não, está aqui. Ah, tá. Olha aqui, ó. Cristo é o antítipo da maioria dos tipos descritos no Antigo Testamento. Isto é, ele, Jesus, é a realidade, o cumprimento e o fim das figuras e símbolos registrados nos dias dos patriarcas e dos profetas. Jesus, ele é o fim da sombra. Ele é a realidade. Olha Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2. Para gente terminar aqui, irmãos, depois a gente, semana que vem, pelo menos você vai embora hoje, vai pensando, nossa, que coisa linda. Lá em Colossenses, o pessoal estava querendo obrigar os colossenses a circuncidar e tal, etc, etc. Colossenses capítulo 2, verso 16, o que está escrito? Ó? Colossenses 2, 16, Paulo escreve dizendo assim: portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, né, guardar a lei lá, ou da lua nova, ou de sábado. Estas são sombra
das coisas futuras. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Meu querido, Cristo é a realidade, amém? Aleluia? Fica preocupado com tanta coisa. Não, Jesus é o cumprimento da lei. Jesus é a realidade. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Jesus é o sumo sacerdote fiel, tá? Sem ele não tem como. Moisés e os levitas entraram no tabernáculo feito por Moisés, um tabernáculo humano feito por Moisés. O tabernáculo foi feito de acordo com o modelo que Deus mostrou. Deus mostrou o modelo para Moisés, Moisés fez. O tabernáculo é uma figura, uma sombra do verdadeiro tabernáculo lá. Jesus, quando morreu, não entrou no tabernáculo de Moisés, entrou no tabernáculo verdadeiro lá em cima. Amém, aleluia? De uma vez por todas resolveu o problema do pecado. Então Jesus é de uma ordem superior. E aí eu termino aqui dizendo para você, Jesus veio, ele mudou o sacerdócio, mudou a lei, agora nós estamos debaixo da lei de Cristo. E agora você não precisa, tipo assim, irmão, ó, olha aqui, ó. Eu vou lá para o padre rezar para mim. Eu vou lá para o pastor orar por mim. Não, você pode vir, eu vou orar por você, não tem problema nenhum não. Mas agora eu e você podemos entrar na presença dele. Amém, aleluia. Terminando aqui, Hebreus, capítulo 10. Hebreus 10. Glória a Deus. Hebreus 10. Versículo 19. Hebreus 10, verso 19. Portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos, não de Moisés não tem mais, irmão, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pelo seu corpo. E tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água limpa. Então, olha bem, ó, quando o escritor aos Hebreus escreveu a carta aqui, ele escreveu depois da ressurreição de Cristo. Meu irmão, olha o que eu vou te falar aqui, ó. Tabernáculo não existia. Tabernáculo não existia. Nem no tempo de Davi já estava existindo tabernáculo. Estava acabando o tabernáculo. No tempo dos hebreus aqui não tem tabernáculo mais, irmão. Não tem tabernáculo mais não. E outra, tem o templo. O templo, lá, tem o templo. Mas quando Jesus morreu na cruz, o que está escrito em Mateus 27? O véu do templo se rasgou de alto a baixo. O que estava querendo dizer? Agora você tem livre acesso à presença de Deus. Olha Mateus 27, olha lá. Volta comigo aí, Mateus 27. Quando Jesus morreu na cruz. Quando o Senhor morreu na cruz do Calvário. Jesus morreu ali no monte, né, no Monte Gólgota. E tinha o templo, né, que foi reconstruído. E tinha lá, né, o véu. Não tinha a mesma arca, não tinha mais. Talvez tivesse uma cópia da arca lá. A mesma arca sumiu lá no templo de Jeremias. Talvez tivesse uma cópia da arca lá, candelabro, outras coisas lá. Mas tinha aquela coisa, só o sumo sacerdote podia entrar lá. Ninguém mais podia. Mas em Mateus 27, vamos ver lá, no verso, vamos ver aqui, no verso 46, no verso 45, Mateus 27, 45. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve trevas sobre toda a terra. Verso 46, por volta das 3 horas da tarde, exclamou Jesus em alta voz, Eli, Eli, lema sabactani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam, ele chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, encharcou-a em vinagre e pondo-a na ponta de uma vara, dava-lhe de beber.
Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com alta voz, entregou o Espírito. Nesse instante, o véu do templo se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra e partiram-se as rochas. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo do sepulcro, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com eles guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam acontecido, ficaram atemorizados e disseram: verdadeiramente este era filho de Deus. Amém, aleluia? Então, quando Jesus morreu, não vamos mais para frente, porque depois, no verso 51, nesse instante o véu do templo se rasgou. O que está querendo dizer? Para todo mundo: agora todos vocês podem entrar na presença de Deus pelo sangue de Cristo. Agora não precisa mais do sacerdote. O pastor pode orar por você? Pode. Mas você pode. Jesus falou assim, ó, quando você for orar, vai lá na igreja do ID, procura o pastor Flávio, fala para ele que ele ora por você. É isso que está escrito na Bíblia? Vai lá, fala para o padre fala: é isso que está escrito na Bíblia? Jesus falou: quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e ora a teu pai em secreto, e teu pai que tudo vê te recompensará. Então hoje nós podemos fazer isso porque Jesus morreu na cruz por nós. Então agora nós temos acesso à presença de Deus Pai. Então 1 Samuel diz que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Realmente, Ele é o sumo sacerdote e nós agora somos sacerdotes de Deus. 1 Pedro 2, então você vai falar: mas como sacerdote, o pastor não falou. Ele falou, mas não mostrou que eu sou sacerdote. Ele está falando que eu sou sacerdote, mas eu queria ver escrito lá. 1 Pedro 2:9, vamos lá, 1 Pedro 2:9. E vamos ficar em pé já, fica de pé, vai, fica de pé para você falar: o pastor vai enrolando a gente aí. 1 Pedro 2:9, olha lá, ó. Vós, porém, sois o quê? Geração eleita, o que mais? Sacerdócio real, aleluia. A nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós somos agora geração eleita, sacerdócio real. Somos sacerdócio de Deus, amém? Glória a Deus. Senhor, te agradecemos, bendito seja o teu nome. Ajuda a gente a crer mais em ti, Senhor. Perdoa esta casa, que nós possamos estar firmados na tua palavra, confiar em ti, acreditar em ti, aprender mais, Senhor. Degustar dessa palavra maravilhosa. É o pão vivo que desceu do céu mesmo. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado pela salvação. Nós não éramos nada. Era para estar dependendo de uma outra pessoa para orar por nós. Até pode alguém orar por nós, mas nós também podemos entrar na tua presença, aleluia. Obrigado, Senhor, por ter aberto esse acesso. O Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você pode entrar na presença de Deus. Eu posso agora, irmãos, pelo sangue de Cristo, glória a Deus, aleluia. Uma ótima noite para os irmãos, ótima semana. Deus abençoe, Deus guarde, Deus proteja, aleluia, aleluia. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Todos digam amém. E todos digam amém. Com alegria, todos digam amém. Cumprimenta o seu irmão de longe, fala para ele: a paz do Senhor. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Entra na presença de Deus, irmão. Não esquece de não orar lá: eu sou sacerdote. Pode entrar na presença de Deus sem medo, em nome de Jesus.